Hoje, vamos recapitular o filme chamado Zona Mortal. Após ter acordado de um acidente de carro, um homem chamado Liam se encontra perdido em algum lugar afastado. Ele vai até a estrada e tenta sinalizar para um carro que passa. Por pouco não é atropelado antes do carro sair da estrada. Quando se aproxima do carro, ele vê a motorista morta, com os olhos brancos. Liam pega o telefone da mulher que está no carro e liga para pedir ajuda. O policial pergunta seu nome e onde ele está. E é aí que ele percebe que não faz ideia do próprio nome. Porém, ele ainda tem sua carteira e encontra seu nome e endereço. Enquanto está lá, um corvo cai em cima do carro morto inexplicavelmente, deixando Liam ainda mais confuso. Ele decide voltar para a cidade e para em um restaurante local, onde encontra todos dentro estranhamente mortos com olhos brancos. No lado de fora, uma van colide com o outro carro porque o motorista também morreu subitamente. Diante desse estranho fenômeno, Liam suspeita que um vírus seja a causa e cobre a boca e o nariz com um pedaço da camisa. Ele retorna para casa com o mapa do restaurante e assiste às notícias sobre o misterioso acontecimento. Logo depois, Liam vê um fazendeiro do lado de fora da casa que o cumprimenta. Liam avisa o homem para sair dali e voltar para casa, mas ele continua se aproximando e acaba morrendo. Isso surpreende Liam, que se pergunta por que ele não foi afetado. Decidido a desvendar o mistério, ele tenta anotar tudo o que lembra. Então, ele considera a possibilidade de ser o responsável por todas as mortes. Para testar sua teoria, ele sai e se aproxima de um corvo. Como previsto, o corvo cai morto, confirmando suas suspeitas. Em seguida, ele mede a distância necessária para que algo seja afetado. Logo, ele vê um carro se aproximando e corre para longe dele. Mais tarde naquele dia, os policiais aparecem em sua casa para informá-lo de que encontraram sua caminhonete, mas Liam se esconde deles. Sem obter resposta, um policial resolve entrar na casa, enquanto o outro verifica ao redor. Para poupar suas vidas, Liam mantém uma distância segura deles. Quando os pássaros começam a cair do céu, a policial percebe que os olhos das aves também estão brancos, assim como as pessoas na lanchonete. Então, os dois decidem ir embora. Naquela noite, Liam acorda de um sonho em que estava batendo o carro. Aí aparece uma mulher chamada Jane Doe na sua propriedade, querendo falar com ele. Ele avisa para ela não chegar perto do galpão, mas a mulher não é afetada, o que o surpreende. Jane conta para Liam que estavam juntos no acidente e que também não se lembra do que aconteceu. Os dois não têm ideia de por que estavam viajando juntos ou do motivo do acidente. Liam convida Jane para entrar em casa, onde ela diz que chegou até ali porque a polícia disse que o carro do acidente estava registrado no nome dele. Quando Liam olha para Jane, tem flashes deles juntos antes do acidente, num lugar chamado Smithburg Oakdale Bridge. Então eles procuram a localização no mapa. Curiosos para saber o que rolou, eles vão até o último lugar de que se lembram, mas não conseguem lembrar de nada. Mesmo com a memória apagada, Liam diz para Jane que sente que a conhece bem. Jane tem uma visão dos dois na ponte, com Liam a consolando, mas é só isso que ela consegue tirar da memória, o que a deixa frustrada. Depois de um tempo, eles decidem ir até o local do acidente para investigar. Chegando lá, encontram um círculo carbonizado. Liam e Jane conseguem lembrar de fragmentos de onde estavam pela última vez antes de perderem totalmente a memória daquela noite chuvosa. Liam tá bem mexido com tudo isso e acaba contando para Jane sobre as mortes que ele causou sem querer. Jane fica assustada e se afasta dele. Ela fica brava, dizendo que ele devia ter contado antes, que ela podia ter se machucado. Uma policial aparece depois de ver os dois discutindo e pergunta pro Liam o que está acontecendo enquanto a Jane se afasta. Como esperado, a policial cai morta no chão. Liam saca que a policial só morreu quando a Jane estava longe e começa a pensar que a proximidade da Jane pode ter alguma relação com esse fenômeno estranho. Para convencer a Jane de que ela neutraliza o poder dele de matar qualquer pessoa num raio determinado, Liam usa uma cabra para explicar como é. Ele diz para Jane se afastar alguns passos dele e eles ficam esperando a cabra morrer. Enquanto a Jane ficar a menos de 15 metros do Liam, a maldição dele não afeta nenhum ser vivo. No começo, Liam queria contar para as autoridades sobre isso, mas a Jane convence ele de que não vão acreditar em nada do que ele disser. Então ela sugere que ele seja testado num hospital. Enquanto um médico dá uma olhada nele, ele começa a ter umas visões aleatórias do passado.
mas isso não ajuda em nada a explicar o que tá rolando agora. Eles vão fazer uma tomografia nele, mas a enfermeira pede para Jane esperar lá fora. Os dois insistem para que a enfermeira deixe a Jane ficar, e ela acaba concordando. Eles então assistem a uma reportagem que mostra Liam como o principal suspeito das mortes misteriosas, e tentam dar o fora do hospital, mas a polícia já tá no local. Liam encontra o médico, que diz que o resultado do exame mostrou que ele tá super bem de saúde. Eles escapam da polícia, mas aí a Jane vê um mural de pessoas desaparecidas no caminho pro elevador e para. Ela tem uma visão de estar na ponte segurando um cartaz com sua própria foto de desaparecida. Liam já tá dentro do elevador lotado, e a Jane tenta alcançar ele, mas não consegue. Aí ela decide usar as escadas para ficar a pelo menos 15 metros de distância. Enquanto isso, Liam vai incentivando todo mundo a sair correndo dele assim que as portas do elevador se abrirem. O elevador para e todo mundo sai, mas Jane e Liam ainda estão longe um do outro. Jane continua descendo as escadas e finalmente eles conseguem se achar de novo. Aí eles saem do hospital aliviados por ninguém ter morrido. Eles se dirigem a uma propriedade isolada localizada no meio da floresta, buscando um local seguro, distante dos demais cidadãos da cidade e, sobretudo, da polícia. Enquanto estão no carro, Jane informa a Liam que ainda é considerada desaparecida. No dia seguinte, Liam percebe a aliança de casamento de Jane, mas a deixa de lado e sai do carro para ver se tem alguém por perto. Enquanto isso, Jane está ouvindo o rádio e fica chocada ao ouvir uma reportagem revelando seu nome verdadeiro, Rose Darwood. Surpresa, ela também descobre que tem um marido chamado Sam, que pede para ela voltar para casa. Mesmo com dúvidas, ela pensa que entrar em contato com Sam para obter ajuda é uma boa ideia e compartilha isso com Liam. Ele reluta em partir, mas Rose insiste que ele não pode ficar sozinho. Ela finalmente o convence ao dizer que Sam pode estar ligado ao seu desaparecimento e que precisa de Liam para sua segurança. Eles rastreiam Sam usando um diretório de endereços, e Sam entra no carro após o apelo de Rose. Eles tentam explicar, mas Sam não acredita na história a princípio. Liam demonstra como funciona ao se aproximar de alguns pássaros que morrem misteriosamente. Agora convencido, Sam concorda em ser cúmplice e fornece um esconderijo para eles. Enquanto Sam saiu para se livrar do carro, Rose encontra o pôster de sua visão, mas com o nome Lily Grayson. Sam retorna e conta que Lily é a irmã gêmea de Rose que há muito tempo está desaparecida. Rose fez os cartazes e passou o tempo procurando por Lily. Como não a encontrou, foi para a ponte em um estado depressivo, preparada para tirar a própria vida. Liam a salvou naquela noite e a convenceu a sair dali e conversar sobre a situação, iniciando uma amizade improvável. Após sua visão, Rose pede comida a Sam, então ele sai para comprar algo para ela. Rose então conta a Liam como e onde eles se conheceram, e eles adormecem no sofá. Sam vê isso e fica com ciúmes. Sam então avisa Rose sobre Liam ser uma pessoa má, mas ela defende Liam. Enquanto isso, Liam tem uma visão da noite do acidente e lembra que pretendia viajar para um lago próximo. Ele propõe a Sam para ir para a cabana isolada com Rose, mas Sam não permite que os dois vão sozinhos e vai embora. Sam chamou a polícia sem o conhecimento deles. No entanto, Sam se arrependeu da sua decisão e avisa-os no último momento. Pouco depois, os policiais chegam em sua casa e prendem Sam por pensar que ele é cúmplice. E posteriormente entram na casa e algemam Liam e Rose. Os dois imploram aos policiais que não os separem. Desconsiderando seus gritos, a polícia os separa, resultando na morte de todos ao seu redor, incluindo espectadores no local. Liam é tomado pela culpa de ser o responsável por isso, mas se reúne com Sam e Rose para retomar seu plano. Finalmente, Sam concorda em ficar para trás para explicar às autoridades a verdade por trás das mortes. Liam e Rose começam a sair da cidade e param para comprar algumas coisas. Dentro da loja, eles ficam sabendo sobre um evento cósmico inexplicável no noticiário, com imagens de satélite divulgadas pela NASA. Eles voltam para o carro e continuam dirigindo quando um veículo começa a segui-los. Finalmente, Liam e Rose chegam à cabana isolada. Estressado, Liam sai para dar um passeio, enquanto Rose adiciona mais lenha. Acidentalmente, Rose encontra o caderno de Liam, revelando que ele é um serial killer e foi Liam quem sequestrou Lily. Complicou. Ao virar cada página, ela lê sobre as vítimas de Liam, contando os detalhes dos assassinatos. Para sua surpresa, ela vê seu nome em uma página em branco, revelando que Liam pretendia matá-la quando a impediu de tirar a própria vida. Por outro lado, Liam se lembra de ter descartado o corpo de Lily.
o que o perturba profundamente. Ele sente uma sensação de confusão porque não se lembra de ter sido um assassino. Ambos se lembram do motivo do acidente. Rose tentou impedir Liam de tranquilizá-la, fazendo com que o carro batesse durante a briga. Ela conseguiu rastejar para fora do carro. Ele avisou-a que nunca encontraria sua irmã. Foi nesse momento que os dois foram atingidos pelo mesmo raio do noticiário que a NASA divulgou. Agora que tudo está claro, Rose mantém Liam sob a mira de uma arma enquanto o confronta, mas ela não consegue atirar nele. Enquanto voltavam para a cabana, encontraram o homem que os seguia junto com seus filhos, que os mantém sob a mira de uma arma. Com a intenção de usar sua radiação mortal, Liam dá alguns passos para trás até que o pai e um de seus filhos morram, enquanto o outro, ao lado de Rose, também morre depois que ela foge dele. Porém, Rose levou um tiro e fica mortalmente ferida. Então Liam a leva ao hospital mais próximo. Enquanto ela é levada para a sala de emergência, chama Liam repetidamente. Enquanto Liam desaparece de vista, Rose o vê apontar uma arma para sua cabeça. Ela então ouve um único tiro. Apesar de ele ser o assassino de sua irmã, ela sente uma profunda tristeza ao ouvir o tiro e chora. Liam pagou o preço por todos os crimes que cometeu, mas não da forma que esperava. Espero que tenham gostado. Até a próxima.